Boa noite, senhoras e senhores, artistas, produtoras e produtores, gestoras e gestoras, trabalhadoras e trabalhadores da cultura e demais presentes. Sejam todas, todos e todes bem-vindos ao seminário Arte sobre Trilhos, Educação e Políticas Culturais para as Artes Visuais, que integra a programação do Salão Sobral de Artes Visuais 2023. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu me chamo Jander Alcântara, estarei aqui hoje à noite acompanhando vocês como cerimonialista. Eu sou um homem branco, cis, de cabelos curtos, uso óculos, barba, estou de camisa branca, atrás de mim temos uma parede amarela com alguns quadros e um chapéu de palha. A programação do seminário é composta por 2 mesas e 2 painéis e um encontro, que estão acontecendo desde o dia 18 de abril. O painel 2, que acontece logo mais, se chama Arte sobre Trilhos, o que esperar de uma escola de artes visuais, práticas e aplicabilidades. Logo na sequência, teremos a mesa de encerramento, Arte, Educação e as relações com os públicos, práticas e políticas formativas. Aproveito para avisar que o evento conta com a presença de intérpretes de Libras, Verônica Monte e Anis Lânio Souza, e que está sendo transmitido ao vivo para a Escola de Belas Artes Raimundo Sela. Lembramos que o Salão Sobral de Artes Visuais é apresentado pela Enel e pelo Governo do Estado, com realização do Instituto ECOA, consultoria executiva da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, Apoio Cultural da Secretaria da Cultura e Turismo de Sobral, Secult, com apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e do Governo do Estado. Gostaria de agradecer o apoio das equipes do Instituto ECOA e Secult Sobral, muito obrigado. O Salão Sobral de Artes Visuais, ao longo de sua trajetória, extrapolou seu papel no âmbito da difusão cultural, tornando-se um importante instrumento de mobilização social, de reflexão e de formação, e considerando essa dimensão do projeto que ele traz, uma abordagem das narrativas que se estabelecem no espaço urbano, dos modos de ocupação e significação da cidade, da arte e do olhar transitório. Em sua primeira etapa, o projeto promoveu oficinas de pintura, fotografia e colagem, laboratório de arte urbana e curso livre para mediação de museus. A próxima etapa, que acontece hoje, contará com seminário, espetáculos de dança e teatro, shows musicais e performance, programação que segue até o dia 27 próximo. E também uma exposição com 27 obras de artistas de vários estados do Brasil. Toda a programação é gratuita. O seminário apresenta mesas e painéis voltados para o debate da criação e conceituação de projetos e equipamentos direcionados para o fomento e a fruição da arte-educação, com mediação de artistas, pesquisadores e gestores da cidade de Sobral, bem como de outros municípios e estados, transformando este espaço em uma plataforma destinada a refletir a implementação do projeto pedagógico da Escola de Belas Artes Raimundo Sela. O painel 2 usa como referência a dinâmica de uma locomotiva. É um embarque dedicado à experiência pedagógica em espaços de formação, buscando, por meio do intercruzamento de olhares para o ensino de arte, encontrar ferramentas e caminhos a serem percorridos até o nosso destino, a Escola de Belas Artes Raimundo Sela. E para darmos início ao nosso diálogo, dou as boas-vindas aos nossos convidados e convidada, o artista plástico e professor Pablo Manier, a artista plástica e coordenadora de artes visuais da Escola Porto Iracema das Artes, Aline Albuquerque, e para mediar este momento, o artista visual, curador e coordenador técnico do Salão Sobral, Tiago Marques.
Vamos apresentar rapidamente as pessoas integrantes do painel, mas antes gostaria de registrar a presença de Mendes Júnior, diretor-presidente do Instituto ECOA, e Felipe Castro, diretor de Ação Cultural do Instituto ECOA. Pablo Manier é artista plástico com exposições nacionais e internacionais, individuais e coletivas, professor adjunto, efetivo da Universidade Regional do Cariri, URCA, membro do colegiado da Terapia Ocupacional da Universidade Estadual do Ceará, integra o corpo docente do curso de mestrado profissional em Ensino na Saúde, da UES, graduado em Marketing com mérito acadêmico pela Universidade de Fortaleza, doutor em Artes pelo Notório Saber pela UES e pós-doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Criador da Aula Luz para o ensino vivencial da CO. Criador da Ciência Integradora da CO, a Cromologia, primeira publicação em 2014. Fundador e presidente ad honorem da Fundação Filantrópica Espanhola Art and Life, curador de exposições no Brasil, Espanha, Estados Unidos, França e Portugal. Fundador e diretor da revista virtual de arte Estilos Arte, membro do Comitê Científico da Procó, foi sagrado cabalheiro comendador de número da Imperial Ordem Hispânica de Carlos V, no Alcácer de Segóvia, na Espanha. Bem-vindo. Aline Albuquerque vive e trabalha em Fortaleza, tem graduação em Artes Plásticas pela Unicamp, mestrado em Artes pela Universidade Federal do Ceará, é mãe, artista visual, professora ativista e pesquisadora do Laboratório Artes e Micropolíticas Urbanas, LAMU, UFC. Sua produção compreende temas relacionados à arte política, arte-educação, ativismo, processos de criação coletivos e colaborativos, micropolíticas urbanas, realiza desde 2016 uma instalação coletiva em movimento, Agitprop, composta por placas de protesto com frases escritas sobre papelão, e que podem ser usadas como um parangolé. Incorpore a revolta. Atualmente coordena o Laboratório de Artes Visuais da Escola de Formação e Criação do Ceará, Porto Iracema das Artes. Bem-vinda. Tiago Marques é artista visual com desenvolvimento de projetos em fotografia, pintura e instalações, produtor cultural, gestor de equipamentos museológicos, curador e montador de exposições artísticas. Bem-vindo. Registro também que aqui no chat a gente tem um espaço destinado para quaisquer dúvidas, que a gente vai ficar atento. Então, fiquem agora com o painel Arte sobre Trilhos, o que esperar de uma escola de artes visuais, práticas e aplicabilidades. Muito obrigado. Boa noite, gente. Reitero as palavras de antes, dando as boas-vindas a todos, a todas e todos que estão aqui presentes. Boas-vindas à Aline e ao Pablo, que estão participando desse painel, desse momento conosco. E fazer uma breve abertura em paralelo do que a gente pretende discutir hoje, né? Pensar esses 3 dias que nós já estamos trabalhando diretamente com o conceito do seminário, como pensar essa escola de belas artes. Eu já vi que a Aline participou de outras atividades, uma leitura de portfólio ao lado do Anderson, recentemente, e já vi a estrutura física, né, da estação, que hoje vai abrigar a Escola de Belas Artes, e esse paralelo com o trilho, ele não se dá apenas no conceito físico, né, da estrutura física do prédio, que abrigou uma estação ferroviária e hoje recebe e abraça, em todo o seu conceito arquitetônico, uma escola que se destina ao ensino de arte, das artes visuais. E fazendo essa leitura com essa metáfora e essa metodologia da estação e do chegar e partir, do encontro de situações e coisas que uma escola e uma estação também promovem, a gente inicia esse painel
que é justamente esse exercício de o que se esperar de uma escola de artes visuais. Então, nós nos colocamos no lugar daquele ser que recebe uma estação, está no momento de uma estação, esperando um trem, um vagão de conhecimento, uma carga de coisas que vão vir para agregar à nossa existência enquanto artista, enquanto cidadão, e como a gente pode colocar nesse espaço, vivenciar no espaço de uma escola de artes visuais especificamente, no âmbito de gestores, eu falo enquanto gestor dos equipamentos, enquanto participante desse processo de gestão e construção da escola também, e também enquanto espectadores desse processo e participantes dele, como aluno, como professores, como pessoas que vão usufruir do que essa escola vai trazer para a nossa sociedade. Sobral tem uma vivência grande com as artes plásticas. Nós temos filhos da sua terra que são ícones da representatividade artística cearense, como o próprio Raimundo Sela, que dá nome à escola. Temos um histórico que está sendo retomado agora com o Salão, essa nova edição do Salão Sobral, que é um projeto que existe já desde a década de 90 do século passado, e vem tomando essa força aqui na cidade e se reavivando, né, de fato. E junto com o processo do salão, que sempre se consolidou como uma amostra importante da produção artística local, a gente recebe o presente e o desafio de, junto a ele, ter essa escola, ter o espaço da Escola de Belas Artes Raimundo Sela e de pensar a construção desse local, não só desse local físico, mas desse local simbólico, de transformação, de aprendizado e de criação da beleza, colocar dessa forma, né? Porque quando a gente pensa na arte, a gente coloca o conceito do belo muito em questão e ver como a gente pode, de fato, construir coletivamente, de mãos dadas, com a comunidade, pensando nesse momento com profissionais extremamente gabaritados como vocês, que foram convidados a participar desse painel, como nós podemos construir também um espaço criativo e que, conjuntamente, essa escola consiga suprir as nossas necessidades enquanto gestores e, principalmente, os anseios da comunidade, da sociedade aqui local. Se vocês tiverem um momento de apresentação, se quiserem se apresentar, falar um pouco sobre os processos de vocês, as vivências no campo da gestão das suas respectivas instituições, fique à vontade. Muito obrigado. Somos nós? Olá, boa noite. Eu sou a Aline. Eu acho que eu preciso fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa parda, de cabelos grisalhos, e estou usando uma blusa vinho. Atrás de mim tem uma parede branca. Atualmente estou coordenadora do Laboratório de Artes Visuais da Escola Porto Iracema das Artes, né? Como foi dito na minha apresentação. E eu gostaria de agradecer o convite e agradecer a presença de todo mundo. Especialmente gostaria de agradecer ao Anderson Moraes, que foi o artista que me convidou pessoalmente a participar. Ontem a gente participou de uma atividade muito bonita, que foi uma sessão de leitura de portfólios, que a gente realizou mesmo na escola Estação, né, na escola Raimundo Sela. Tive um grande prazer de conhecer o local, uma estrutura muito bonita, né, e
E eu acho que, infelizmente, a gente está fazendo aqui, né, online. Eu estava toda contente de ir para lá hoje de novo, mas, infelizmente, não deu certo. Então, estamos aqui novamente mediados por essas telinhas, mas tudo bem. A atividade de ontem foi muito bonita, rendeu muito. Foi muito legal, muito importante conhecer um pouco da produção, né, dos artistas e das artistas que estavam presentes. Eu já estou na Escola por Iracema das Artes há quantos anos? Há 8 anos. Antes de estar como coordenadora, eu estive como produtora, né, como assistente de coordenação do Bituca Sundé, que hoje está no Centro Cultural do Cariri, né, com a Roselina Kagawa. Então, já tenho um tempo de experiência na escola. O professor Pablo aqui também me contou que também já esteve, né, na Escola Porto Iracema, e a Escola Porto Iracema completa 10 anos esse ano, né, 10 anos de existência, 10 anos de uma escola pública de formação em artes, né, e isso é uma grande alegria para a gente, né. Não é fácil defender esse orçamento para formação em artes, né, e especialmente nas artes visuais, né, porque a gente sabe que a produção ela é diferente da música ou do teatro ou da dança, em que a gente tem como conclusão dos processos um espetáculo, um show, né, em que é possível contabilizar muito mais público, né. Então, eu não sou coordenadora de artes visuais como um todo, né, da Escola Porto Iracema, mas eu sou coordenadora especificamente dos laboratórios de artes visuais, né. A escola tem outras instâncias de formação voltadas para artistas que estão iniciando, para artistas que ainda estão no ensino médio ou que são egressos do ensino médio de escolas públicas, né? Então, tem essa outra instância que chama os cursos básicos, e tem essa instância que são os laboratórios. Os laboratórios, eles são espaços, né, de imersão, é um espaço para artistas que já têm alguma experiência. Tudo que a gente oferece, né, como formação é gratuito também, é tudo feito através de seleção pública, de editais públicos, tanto para as artes, tanto para os cursos básicos como para os laboratórios, né. Então, nós já estamos há 10 anos aí construindo essa escola, que eu acho que uma escola, ela nunca está pronta, né, ela está sempre sendo repensada, especialmente uma escola de artes visuais, né, que é uma invenção, né, sempre, a cada ano, né, a gente pensa em como dar conta, né, das demandas, do mundo, né, e é interessante que a gente esteja falando de uma formação, de uma invenção, de uma criação, né, de uma escola, nesse momento em que a gente tem passado por esses episódios tão dramáticos, tão trágicos, né, com as escolas. Importante também a gente pensar, né, que a gente atravessou essa longa noite escura, né, que foi esse governo que a gente conseguiu depor aí nas urnas, né. Então, eu acho que a gente está num momento de uma nova esperança, né? Esperança no sentido que dizia Paulo Freire, né? No sentido de esperançar, de fazer, né? Não no sentido de esperar, porque eu acho que já esperamos, e ontem, conversando com o Anderson, né, ele me contou um pouco do quanto foi esperado, né, essa escola Raimundo Sela, né, de artes visuais. Nos laboratórios, né, que são o programa que eu coordeno atualmente, né, nós fazemos seleções públicas e selecionamos 8 projetos, né, cada um desses projetos, né, cada uma dessas pessoas recebe bolsas no valor de R$1.000 durante 7 meses, para serem acompanhadas por um tutor, um artista, um pesquisador, enfim, elas escolhem essa pessoa, uma pessoa que é referência para o projeto delas, né, para acompanhá-las. Então, é um projeto realmente muito interessante, muito chique, como a gente diz, né? Porque mesmo os tutores que participam da Porto Iracema, eles dizem, nossa, não existe no Brasil outra escola
né, que tenha esse programa dessa forma, né, que oferece bolsa para que o artista possa se desenvolver, possa desenvolver o seu projeto, e com esse acompanhamento, que é uma tutoria que também é uma invenção, que vai de acordo, né, é uma relação que se cria ali entre artista e tutor, entre artista e outro artista, enfim. Na edição passada nós tivemos tutores muito interessantes, né? Nós tivemos com Rosana Paulino, Dalton Paula, Mulambo, F. Godoy, quem mais que foi? Enfim, a gente sempre tem uma presença muito importante de artistas muito significativos para a arte contemporânea, né, atual. E esses tutores, eles ficam muito encantados com essa possibilidade mesmo de uma escola pública ter esse cuidado na formação, né, do artista, e nós estamos tendo uns resultados muito positivos, né, desse projeto. Muitos artistas que passam pelo laboratório são indicados ao Prêmio Pipa, outros artistas já estão na Bienal, então é uma cena, né, Fortaleza, o Ceará, né, tem uma cena muito interessante, não só nas artes, mas na cultura de um modo geral, né. A gente sabe que cearense é danado, né, de inteligente, assim, e está em todos os lugares, e é um grande orgulho, assim, né, para a gente ver como é que se movimenta. Então, quando fui convidada para pensando esse tema, né, o que a gente... como pensar, né, o que esperar de uma escola de artes visuais, eu fiquei pensando nessa trajetória da Porto Iracema das Artes, né, que vem há 10 anos, pensando o campo das artes visuais, né, que é um campo bastante aberto. Então, eu logo fiquei pensando nisso. Vai ser uma escola de artes visuais, no entanto, assim, as artes visuais são um campo muito aberto, muito poroso, né? Então, quando a gente pensa em artes visuais, a gente também está pensando audiovisual, a gente também está pensando performance, né? E a gente está pensando também as outras artes, né? É interessante também a gente pensar nessa primazia do olhar, né? Que a gente fala artes visuais, né? Mas a gente tem que pensar sempre nos outros sentidos, né? A gente tem que estar sempre ligado nessa acessibilidade, né? E pensar não apenas no visual, mas no sensorial, no tátil, né? Então, pensando essas artes visuais a escola já chama, né? Escola de Belas Artes Raimundo Sela, né, que até não tem artes visuais, então talvez seja até, apesar de ter esse nome, né, que é mais tradicional, mas talvez substituir o Belas, né, pelos visuais, talvez dê essa amplitude dos outros sentidos, né. Então, eu fiquei pensando em alguns pontos, assim, que seriam interessantes a gente pensar, do que esperar de uma escola de artes visuais ou de uma escola de belas artes, né? O belo, claro, como o Tiago falou, né? O belo é sempre, né, algo sempre muito questionado, né, aí nas artes, né, e eu acho que quando o Tiago fala de belo, e mesmo as belas artes, né, a gente fala belo no sentido da expressão, né, no sentido de poder dizer coisas de vários jeitos, né. Ontem a gente teve uma participação muito bonita, assim, de vários artistas muito diversos entre si, assim, e foi uma experiência muito bonita. Então, eu fiquei pensando nisso, que apesar de ter essa coisa tradicional das belas artes, né, talvez substituir esses visuais pelos belas, talvez dê essa sugestão de uma amplitude maior, né, assim, dessa possibilidade mais sensorial, que pensa na acessibilidade, né, a gente tem que pensar muito nisso em todas as instâncias de formação, principalmente, né. Aí, pensando o que esperar de uma escola de artes visuais, eu pensei em alguns pontos, né? Que ela seja construída num processo de escuta ativa, né, com o campo das artes, mas não só com o campo das artes, né, daqui da cidade, não só com os artistas que já têm alguma experiência, né, e que têm muitos desejos e muitas expectativas quanto à escola, né, mas também ela deve ser pensada juntamente com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Assistência Social, né. Acho que uma escola, ela é sempre, quanto mais amplo for esse espectro, né, de
pensar junto de uma maneira horizontal, né? Quanto mais essa escuta funcionar, mais essa escola também vai ser importante para a comunidade. Ontem a gente chegou bem cedo lá na praça e eu fiquei vendo o quanto a praça é atrativa, né? É atraente. Muitos alunos, alunas de escola pública já frequentam aquele espaço, assim. Então, a gente pensar numa escola que conversa, né, que ouve os artistas que já são experientes, mas que também vai instigar a participação e introduzir os jovens, né, nas artes visuais, né? Então, essa conversa com as escolas, eu acho super importante, assim, né, pensar nessas instâncias de formação, não apenas para os artistas que já têm uma experiência, que acho que Sobral tem uma efervescência também cultural, né, bastante significativa, muitos artistas visuais, né, e artistas também de outras áreas. A gente teve já no laboratório, acho que Jander, se não me engano, que está aqui, né, já passou pelo laboratório, se não me engano, Jander, mas eu sei que outros artistas que estão aqui, que eu lembro de terem passado pelo laboratório, esqueci de dizer isso, né, que há 2 edições, porque a Porto Iracema, ela não é uma escola apenas de Fortaleza, né, ela é uma escola do Estado, então a gente tem essa missão imensa, né, de também alcançar os municípios do interior do Estado, né, então a gente resguarda 50% das vagas para o interior do Estado, e isso tem nos dado um panorama muito incrível, assim, né, de cenas que a gente jamais conheceria, né, se não fossem esses artistas do interior estando também nessa dinâmica e com essa presença na escola. Então, a presença do interior do Estado nos laboratórios tem enriquecido muito nossa experiência, mas algo a se pensar a necessidade dessa descentralização, né? Fortaleza é imensa e quando a gente reserva metade das vagas para o interior do estado, a gente deixa também grande parte da cidade descoberta, né? E o que eu acho legal incentivar e acho que essa luta de descentralizar a cultura, né, o que seria ideal era que cada município tivesse um Porto Iracema, né, em que as pessoas não precisassem sair daqui para Fortaleza. Cada vez mais a gente vê que essas realidades, elas devem ser, né, as pesquisas que são realizadas aqui, elas devem ser realizadas aqui, com a realidade dos artistas daqui. Ontem, vários artistas falavam das lavadeiras do Rio Acaraú, de outros temas, né, que dizem respeito a quem vive aqui, né, e isso é muito valioso, né. Ninguém fala melhor de si, né, do que as próprias pessoas que vivem no local. Então, eu acho que talvez a grande luta para a cultura hoje em dia seja fortalecer essa descentralização, fortalecer cada município, e talvez a gente esteja num momento muito positivo para isso, né. Quero crer que a gente vai ter um momento aí bem importante, né? Eu acho que semana que vem já tem um encontro da Aldir Blanc, não, da Paulo Gustavo aqui, né, em Sobral. Então, eu acho que a gente tem que estar muito perto, os artistas têm que estar muito antenados, muito ligados em todas essas possibilidades, né? Porque eu acho que agora a coisa está diferente, né? Então, eu pensei nisso, né, nessas outras instâncias, nessa conversa, nessa escutativa, de uma maneira muito horizontal, com as escolas públicas. Sobral, eu acho que tem se tornado, né, infelizmente, uma cidade bastante violenta, né? A gente tem um outro projeto do Porto Iracema das Artes que chama A Barca, que é um projeto que é da instância dos cursos básicos e que tem também alcançado esses outros municípios em que a gente identificou que existe mais violência contra a juventude. Então, Sobral, ela aparece nesse mapeamento, né, de lugares em que esses projetos precisam chegar, né? Então, eu pensei muito nisso, quando eu elenquei alguns pontinhos, assim, para a gente pensar o que esperar de uma escola de artes visuais. Eu pensei muito nessa construção horizontal, nessa escutativa dos artistas mais experientes, mas também
de outras secretarias, Secretaria da Cultura, claro, mas da Educação, Direitos Humanos, enfim, assistência social, toda essa rede, assim, né? Outra coisa que eu pensei de um ponto importante sobre o que esperar de uma escola de artes visuais é que ela esteja em consonância com a cena nacional e mesmo com a cena mundial, né? A gente sabe que hoje a gente consegue ter acesso às informações de uma maneira muito fácil, como não era, né, antigamente, há algum tempo atrás. Hoje em dia, com a internet, a gente sabe de tudo que acontece, né? A gente tem acesso as possibilidades de residência, de salões, de bienais, né? Então, o que eu pensei com essa consonância com a cena nacional é também pensar nesse giro decolonial que se fala tanto, né? Nessa girada, nesse giro epistêmico que tanto tem se falado, que é ler quem a gente não leu, conhecer quem a gente não conhecia, né? Por que a gente nunca leu Lélia Gonzalez? Eu, que tenho 50 anos, né? Fui formada e não li os teóricos pretos e não conheço a cultura indígena, né? E como isso está mudando e como as artes são importantes nesse sentido, né? A gente sabe que as artes plásticas, né? As belas artes sempre foram uma linguagem excludente, né? A gente sabe disso. E, no entanto, hoje as coisas têm mudado muito, né? A gente tem visto, hoje eu acabei de ver Sandra Benites, né, que é uma curadora indígena, que passou por uma situação que eu acho que todos devem saber, no MASP, né? E que agora ela é diretora de artes visuais da Funarte, né? Eu acho que isso indica uma mudança e a gente precisa estar ligado nisso, né? Nessa mudança, porque eu acho que esse giro decolonial, né? A gente conhecer o que a gente não conhecia, a gente lê teóricos pretos, a gente conhecer a nossa própria cultura, a cultura indígena, né? Como diz o Krenak, o futuro é ancestral, né? Então, dar essa volta, voltar para depois seguir em frente, né? Como diz também aquele símbolo, né? Que chama Sankofa, que eu acho que é também algo que tem se repetido muito, né? Essas novas que são antigas, né? Essas novas informações que são antigas. Sankofa, não sei se vocês sabem, é aquele símbolo africano que diz que é um pássaro que olha para trás e anda para frente. Então, é isso que ele diz, né? Que não é errado olhar para trás e pegar o que esqueceu. Então, eu fico pensando nisso, né? Como é importante que as artes estejam em consonância com esse movimento, né? Um movimento de reparação, né? Um movimento de reparação em todas as áreas do conhecimento, né? Em todas as áreas da cultura, em todas as áreas da ciência, e eu acho que é muito importante que as artes estejam muito sensíveis, né? A essas questões de gênero, questões de raça, questões de classe, enfim, isso aparece muito quando a gente trabalha numa escola pública de artes, né? Essa possibilidade de trazer esses novos agentes, né, para a produção, de mostrar essa outra produção, né, que nunca foi mostrada. Quando a gente, nos primeiros anos do Laboratório de Artes Visuais na Escola Porto Iracema, a gente percebia, a gente não tem um curso de artes visuais na UFC, né? A gente não tem um curso de artes visuais na UFC, é um absurdo isso, eu nunca entendi, mas a verdade é que a gente não tem. Então, as pessoas que passaram no laboratório, porque o laboratório ele exige que você já tenha alguma experiência como artista. Então, como é que a gente vai exigir isso se a própria cidade não tem? Tem o IFCE, né? O Instituto Federal tem artes visuais, mas é um curso muito mais voltado para a licenciatura, e não tem... Quando for... tá bem, obrigada. E não tem uma faculdade de artes visuais na UFC, tem de cinema, tem de dança, tem de música, tem de gastronomia, tem de tudo, não tem de artes visuais, não sei porque é um mistério, nunca desvendado, mas, enfim, tem o mestrado, mas não tem a faculdade. Então, quando a gente pedia, né, que os artistas se inscrevessem para o laboratório,
como é que a gente, as pessoas que passavam, eram sempre pessoas que tinham um poder aquisitivo maior e que podiam buscar esse acesso, né, de outras maneiras, né, porque se não tinha uma faculdade pública de artes visuais, né, como é que se forma esse artista, né? Claro que a gente sabe que um artista se forma de muitas maneiras, não necessariamente numa universidade, né, mas quando a gente está falando de escola pública, né, a gente vai sempre pensar nisso, né, numa rede. Então, a gente ficou pensando nisso, né, como é que a gente podia exigir, e como a falta da UFC fazia com que o perfil dos artistas participantes fosse um perfil branco, de classe média, né, sempre muito parecido. Depois, a gente pensou como a gente poderia mudar isso, né? Como a gente poderia fazer com que os artistas da periferia chegassem na escola, né? Como que artistas que não tiveram essa formação formal, se pode dizer assim, pudessem chegar. Então, a gente está já há 4 edições com sistema de cotas, né? Então, a gente tem, além dos 50% de vagas para o interior do estado, a gente também tem vagas para pessoas negras, afrodescendentes, quilombolas, LGBTQIAP+, indígenas, né? E essas pessoas foram compondo ali, né, o nosso laboratório, e a gente tem visto a riqueza, né, que são essas experiências, assim. Então, eu acho que uma escola pública hoje de artes visuais, ela precisa ter, né, ela precisa ter esse compromisso, né, com esse giro, esse compromisso com o acesso, né, esse compromisso com a democratização da chegada, e acho que isso é muito importante para as artes e para tudo, né, eu acho que a gente está nesse momento, eu acho que a gente está num momento mesmo de reparação histórica em vários âmbitos, né, eu acho que as artes, ela tem mostrado a potência que essas outras realidades, né. Então, que ela esteja em consonância com a cena nacional e mundial, eu acho que fala um pouco disso, né? A gente tem visto os artistas mais importantes contemporâneos brasileiros, eu acho que são artistas pretos hoje em dia, né? Que trazem essa vivência, que trazem essa história. Rosana Paulino, Dalton Paula, né? Foram pessoas que vieram... Dalton Paula, eu acho que é de Goiânia, Rosana é de São Paulo, mas eles foram direto para o Cariri, porque os artistas que eles acompanharam são lá do Cariri, e ficaram muito encantados, né, com o interior do Ceará, vieram de carro, inclusive, são de uma grande generosidade, e eles têm muita evidência, assim, né, na cena atual, né, assim, da arte contemporânea, mas, ao mesmo tempo, eles são profundamente comprometidos com esse giro, né, com impulsionar esse movimento. Então, são de uma generosidade, assim, absurda, e eu acho que isso tem muito a ver, né, com essa cena aí. Então, eu pensei nisso, né, que ela esteja em consonância com a cena nacional e mundial, também pensando nessa coisa interlinguagens, né, que não existe, as artes visuais hoje não são só, né, as artes visuais, ela está sempre em conversa com as outras linguagens, né, então eu acho que é muito importante pensar isso também. É uma escola de belas artes, né, o que não diz que é uma de artes visuais, né, é uma escola de belas artes, então eu acho que é um espaço que pode ter outras manifestações de outras linguagens, né, eu acho que é uma coisa legal de se pensar também. Então, eu tinha pensado na acessibilidade, na questão decolonial, né, que a gente chama decolonial, às vezes parece um termo meio distante, mas é realmente isso, né, de outro acesso, de outra sensibilidade para essas produções. Deixa eu ver o que mais que eu tinha pensado aqui. Uma escola antirracista, antielitista, né, eu acho que isso tem que estar né, na formação, assim, no pensamento primeiro, né, da escola, e eu acho que a gente pode ir conversando, assim, ao longo, né, que eu acho que é muito legal também ouvir. Ontem foi uma experiência muito importante, muito interessante ouvir os artistas locais, e eu acho que isso é o mais importante nesse momento, assim, de formação da escola, e fiquei muito feliz. Oi, Tiago, pode dizer? Acho que está acabando meu tempo, né? Não? Não, fique à vontade, eu acabei apertando aqui sem querer.
Então, eu fiquei pensando nisso, eu trouxe um materialzinho assim, que falando um pouco dos projetos que foram selecionados na edição passada do Laboratório de Artes Visuais. A gente já vai abrir outra edição semana que vem já, então provavelmente a gente vai se encontrar também aí nessas seleções, espero que vocês possam se inscrever, não deixem de se inscrever. E eu acho que a gente pode ir conversando, né? Eu acho que essa experiência do laboratório... Isso, por favor. Eu vou mostrar... Esses são os projetos selecionados no ano passado, né? Na edição passada. Aqui tem todas as linguagens, né? Os laboratórios, eles têm todas as linguagens, dança, música, teatro, artes visuais e cinema. E eu acho que aqui pode passar. Aqui eu acho que os primeiros que vão aparecer são os de artes visuais, né? Então, aqui a gente teve, pode passar aqui, isso, Tauás, né? Linguagens Fixadas, é um projeto, isso, vamos fazer. É um projeto da artista Merremi Carão Jaguaribaras, né? Essa etnia Carão Jaguaribaras, ela foi uma etnia que foi dada como extinta, e então foi muito curioso esse projeto, muito bonito, muito forte, né? A Merremi trabalha com essas linguagens corporais, né? Acho que ela se chama Tauás, que são tanto os grafismos que ela usa no corpo, como grafismos que ela põe em telas também, então foi muito mágico, assim, ter Merremi com a gente, né? E aí é muito legal, porque o laboratório também, né, tem esse desafio de ir até os territórios, né? Eu acho que território é uma palavra que é uma palavra essencial para a gente pensar toda a produção, né, como eu estava falando, né, os artistas daqui, eles vão falar de coisas daqui, e ninguém melhor não, só os artistas daqui é que podem falar com propriedade, né, das vivências daqui. Isso é raríssimo, isso é a coisa mais rica, né, que existe. Então, Merremi teve o acompanhamento de Salisa Rosa, que é uma artista que mora no Rio de Janeiro, mas eu acho que a origem dela é de Goiânia, se não me engano. Então, a gente teve também esse desafio de ir até o território. O território dos Carão Jaguaribara fica entre Canindé e Aratuba, numa zona rural, então a gente tinha esse desafio também de levar a artista até lá, para acompanhar mesmo, para ver como vivia Merremi, para entender as referências dela, né, para entender a produção dela. E Merremi, eu não sei se vocês já viram, se vocês acompanham, eu acabei de ver que ela está na Casa de Saberes Cego Aderaldo também, promovendo uma oficina dessas pinturas, desses grafismos, né, toda uma poética que ela desenvolve com esses grafismos que ela cria. Então, ela está na Pinacoteca também do Estado. Eu acho que é importante a gente dizer, né, que a gente está nesse momento também de novos equipamentos, né, ela está num curso de curadoria na Pinacoteca do Estado, lá em Fortaleza. Então, ela tem tido uma grande... Ela tem estado em muitos locais, assim, em muitos lugares, com a linguagem dela, né, com a produção dela, assim, é uma coisa muito, muito bonita de ver, assim, a presença de Merremi. E aqui é Ziwanga, né, que é uma outra artista que também é de Maracanaú, ela se diz afro-indígena, né, também, e ela vai pesquisar as maracanãs, né, o que tem a dizer uma maracanã. As maracanãs é um pássaro que dá nome ao município de Maracanaú, em Fortaleza, né, é um município que tem origens... negras, mas que essa origem foi toda apagada, né, por um processo de colonização. Então, Ziwanga, ela vai voltar como esse pássaro, né, que volta. Então, ela trabalha com performance, ela vai procurando essa identidade negra num município que foi cuja identidade negra foi apagada, né? Era um município que tinha muitos quilombos, e ela vai se compreender também. Eu acho que é legal a gente pensar nisso, como o território das artes visuais e das artes em geral, né, tem sido um lugar para essas pessoas
se inventarem, né? Se inventarem como pessoas, assim, né? Pessoas trans, travestis, pessoas negras, quilombolas, indígenas, encontram nesse campo aberto das artes esse espaço em que elas podem expressar essa construção de identidades, né? Então, isso é muito bonito de ver. Ziwanga fez uma performance, e elas duas, né? Ziwanga e Meremi tiveram a mesma tutora, né? Cada 2 projetos de artes visuais recebem a tutoria de um artista, então Ziwanga e Meremi tiveram a tutoria de Salisa, e as 3 formaram um grupo muito bonito. Ziwanga, Meremi, ela é chamada, a etnia dela é a etnia das caboclas serpentes, então, e a Maracanã é uma ave, né? Então, a gente ficou brincando que era uma ave serpente, e acabou virando esse outro bicho, essa coisa também, né, que fala dessa existência não humana, né, que também é uma discussão que hoje está muito, é uma discussão bonita, né, assim, de pensar o mundo não só a partir do nosso olhar de humano, mas a partir das plantas, dos bichos, enfim. Foi muito bonita a participação delas duas. Aí aqui embaixo tem o Projeto Sem Nome. O Projeto Sem Nome, ele foi proposto pelo Léo Silva e pela Vitória Ellen, né? É um projeto que conta das lutas de 2 bairros periféricos de Fortaleza, o Curió, são 2 bairros conhecidos na mídia, né, pela violência, e a proposta desses 2 artistas era justo contar a história do bairro a partir de outro olhar, né, a partir das pessoas. São 2 bairros que surgiram a partir de ocupações, né, de terra, então o processo deles todos foi valorizar as pessoas do bairro. Então, aqui eles estão fazendo lambe, eles conversam com as pessoas e têm esses depoimentos, guardam esses depoimentos e trazem essas pessoas, né, em lambes para eles se verem de outra maneira na comunidade, né? Então, foi um projeto que tinha essa pegada aí de valorizar a luta nesses bairros periféricos. Não sei se vocês sabem, mas no Curió teve uma chacina, né, a chacina do Curió, há um tempo atrás, então esses bairros acabam ficando estigmatizados, e esse trabalho foi muito importante para mudar essa visão, né, os bairros, eles têm violência, a violência não é, né, o coração, assim, da comunidade, mas são sempre consequências de Fortaleza é a segunda cidade mais desigual do Brasil. Hoje saiu uma pesquisa até muito triste, mas é isso. Aí pode passar mais para baixo um pouquinho. Aí aqui é Felipe Alves, que ele passou no laboratório com esse projeto, que chama Mixaria no Sertão e Ouro no Exterior, que é um projeto que fala sobre o tráfico de fósseis no Cariri. Não sei se o professor conhece o Felipe, mas acho que o Felipe foi aluno da URCA, é um menino que também foi da Casa Grande, né? Ele foi criado, né? Ele teve uma infância muito marcada lá pela Casa Grande, no Cariri, foi daqueles menininhos, não sei se vocês já visitaram lá, né, mas ele era uma daqueles pivetinhos que sabe de tudo, que faz o rádio e leva para o museu, enfim, é um artista muito legal, uma produção muito bonita, que envolve tanto essa coisa meio policial, assim, real, do tráfico de fóssil do Cariri para o mundo, né, então ele é um super pesquisador, e ao mesmo tempo ele transforma isso, ele dá uma visualidade, né, para essa questão que é tão sensível, assim, do tráfico de fósseis, né? É muito bonito o trabalho dele também, ele teve a tutoria do Dalton Paula, que foi de uma generosidade absurda, assim, ficou encantado com o Cariri, né? Enfim, o Cariri, todo mundo se encanta realmente, né? É uma efervescência mesmo cultural e natural, né? Então, esse é Felipe, e aí, logo abaixo, é a Morfas, que é uma artista que trabalhou com esse projeto Monumenta, né, em que ela trabalha com inteligência artificial, então ela cria essas imagens, como eu explicarei, Monumenta, né, Monumenta
é uma reverência, né, às pessoas trans e travestis, através da criação dessas imagens com inteligência artificial. A Morphas, ela veio do audiovisual, né, do cinema, então ela tem uma produção muito interessante, assim, aí ela passa para os tecidos, essas imagens com inteligência artificial, ela cria roupas para travestis andarem de bicicleta, enfim, é toda uma poética aí desse outro mundo, né, desse novo mundo que acolhe essas pessoas que não é nem que são diferentes, né, essas pessoas. E Desaguar, Cid, também é uma artista, tanto a Morphas como o Cid são artistas LGBTQIAP+, né? E Cid fala Cid é uma artista que passou por várias instâncias da escola, então essa transformação dela... Então, essa transformação dela, né, a gente acompanhou, então ela chama de Desaguar, tem toda uma... É uma descoberta mesmo, né, como se ela trouxesse para esses processos de formação da escola, todo esse processo de transformação dela, o que é uma coisa difícil, muitas vezes muito dolorida, muitas vezes, né, cheia de dificuldades, assim, a gente sabe como Cid é de Caucaia, né, que é uma região também um pouco estigmatizada, né, de Fortaleza, mas a gente acompanhou esses dois processos, foi uma experiência muito, muito bonita, assim, eu acho que isso, desse acolhimento, né, que a escola tem que ter, precisa ter, né, para essas realidades, né, eu acho que isso é fundamental, né, essas pessoas, elas têm na arte um espaço em que elas podem ser exatamente o que elas são, então uma escola de artes, ela deve pensar nisso, assim, porque essas pessoas, elas precisam, isso não tem volta atrás, né, é uma revolução que está acontecendo, né, nessas questões de gênero, tanto que a gente já está usando a linguagem neutra, né, a gente fica um pouco perdido quando vai conjugar, né, os verbos na linguagem neutra, mas isso já é uma coisa, né, essa virada aí já é alguma coisa, né, quando a gente muda a linguagem é porque a gente está mudando o pensamento também, então, e esse acolhimento, né, com todas as dificuldades, é muito importante. Aí pode passar, que eu acho que é o último. Pode passar um pouquinho mais para baixo. Ainda tem Sertão em Borderline, que é de Fluxo Marginal, que é um artista também do Cariri, né? E ele fala desses lugares de encontro, né? Ele é um artista que trabalha com colagem, então a colagem ela tem essa poética, né, do encontro de imagens, e ele fala, é um artista que também tem uma produção musical, ele é também Zé de Guerrilla, ele é também Fluxo Marginal, né? Ele tem essas personas, esses codinomes, um artista super interessante, que faz os estandartes, que trabalha tanto muito com a tecnologia, mas muito com a cultura popular, então é um artista super interessante, Fluxo Marginal, depois eu posso passar para vocês, mas olhando lá na página do Porto Iracema, vocês vão encontrar todo mundo, todos os endereços. E a Andréa Sobreira, que também é do Cariri. Isso, né, eu acho que é preciso a gente falar, né, quando a gente abre 50% das vagas para o interior do estado, o Cariri bomba, né, porque o Cariri tem a URCA, né, que nem Fortaleza tem uma federal, né, uma faculdade pública, né, de artes visuais, mas o Cariri tem, e tem toda a vida cultural do Cariri, né, então eu fico pensando isso, eu falei assim, não, o pessoal do Cariri tem que ficar no Cariri, porque a gente não vai dar conta, porque toda vez é um bonde gigante do Cariri que acaba passando, porque realmente, assim, né, eles têm essas outras condições, né, que muitas outras cidades do interior não têm. Então, acho que a gente precisa estar bem sensível também a essas outras regiões que são menos acessadas. E aí, a Andréa Sobreira, ela fala disso, o que faz de uma casa um lar. Ela é uma menina que é do Cariri, mas os pais são de São Paulo, então ela vai sempre procurando essa identidade, ela é uma gravurista, ela também fez graduação e pós-graduação na UCA, ela trabalha com gravura, né, e ela vai procurando esse pertencimento dela a esse território de várias maneiras, né, através de várias visualidades e materialidades, e eu acho que é isso, acho que falei muito, mas a gente pode conversar através das perguntas, queria agradecer a atenção,
e a gente segue conversando. Muito obrigado, Aline. Antes de passar a palavra para o Pablo, só pegando um ponto do que você falou bem no começo, a respeito dos apontamentos do que pensar da escola, só relembrar, parte do processo de construção desse seminário, de construção dos primeiros movimentos que nós fizemos com a escola, foram conversas com os artistas. Então, assim que nós abrimos o prédio, no dia 30 de dezembro do ano passado, uma semana depois, a escola já estava ocupada com artistas. A gente fez o convite a artistas de várias gerações. Nós tivemos uma experiência maravilhosa, que foi unir gerações de artistas aqui em Sobral em um processo de construção de uma exposição que foi coordenada pela área de turismo, né, que é a Secretaria da Cultura e do Turismo. Nós temos um núcleo destinado ao turismo, uma coordenação destinada ao turismo dentro da Secretaria. E, dentre as ações, nós criamos uma exposição para enaltecer tanto o trabalho artístico local, dos artistas visuais, artistas plásticos, como também o trabalho das artesãs da palha. Então, nós criamos uma exposição coletiva, onde os artistas eram convidados a dialogar temas relacionados à história, cultura, vivências da cidade, e transpor seu trabalho em telas feitas de palha. Então, solicitamos a uma artista local, uma artesã local, que trabalha com traçado de palha já há mais de 3 décadas, e criasse telas em palha, esteiras de palha no formato em tela, e que nós acabamos com uma produção de 13 obras, 14 na verdade, desculpa, que resultaram nessa exposição que ficou na Casa da Cultura de Sobral e que hoje também está pelos corredores da estação, né, da Escola de Belas Artes. E desses diálogos, a partir desses diálogos que começaram em janeiro, depois foram seguidos em fevereiro, a gente começou a desenhar o esqueleto de que hoje nós estamos vivenciando, que é o seminário. Né? O primeiro passo para o seminário foi dado a partir de conversas, de construções com os próprios artistas, e que dessas conversas, desses encontros com os artistas, surgiu um outro fruto que também está ocupando os corredores da Escola de Belas Artes, que é a exposição Encontro, onde 10 dos artistas que participaram desse processo começamos, começamos porque eu também estou incluso na exposição, estou como expositor, e começamos a nos trocar ideias, trocar as vivências. Alguns de nós não nos víamos há bastante tempo, ou estavam em produções mais diferentes, e a gente resultou nessa mostra. Né? Então, quem tiver a possibilidade de estar na estação vai ver a exposição, Encontro, que conta com obras que vão desde escultura, fotografia, desenho, luteria, trabalhos dos mais diversos campos, que são, inclusive, campos que nós precisamos trazer como metodologia de ensino na própria Escola de Belas Artes. Então, ela é uma exposição que, ao mesmo tempo, traz a referência da produção local, mas também das possibilidades que a escola pode trazer para o público. E nós utilizamos no processo de mediação dos visitantes da escola essa exposição também como elemento pedagógico e didático, para mostrar à população aquilo que poderá ser produzido por eles, pelos filhos, pelas pessoas que estiverem participando das atividades da escola. E agora eu passo, só fazendo esse recorte realmente de como foi iniciado, né, o processo de construção do seminário, eu passo a palavra ao Pablo. Pois muito obrigado, Thiago, e Aline, parabéns para sua fala. Además, me trouxe lembranças de quando a gente estava falando até o início, antes de começar, né, a nossa fala, que eu acho que certamente esse projeto de Porto Iracema, já digo, eu estava aí na coordenação de formação com Betty Jaguaribe, da qual eu aprendi muito com ela. E aí estava na época com Paulo Linhares, enfim, uma equipe extraordinária e como acho que como tu estás comentando também com uma visão extraordinariamente interessante. Eu, na verdade, eu venho de Espanha, de Barcelona,
e me apareceu um projeto sensacional, né? Nós estávamos naquela época, estava no curso de artes visuais da Unifor, que nessa época sim, Fortaleza tinha curso de artes visuais, e foi uma época também muito assim, muito interessante, né, muito intensa, né? E depois conheço bem também, como tu estás comentando, essa parte do Cariri, porque sou professor efetivo, passei um concurso para lá, então conheço muita gente das que estás comentando aí, e agora estou como coordenador de arte e cultura na UES, aqui em Fortaleza, e além de estar na pós-graduação, também tenho uma licenciatura em artes visuais na Universidade Aberta de Brasil, na qual também estou ministrando aula. Y, en fin, estamos ahí en diversas lutas, así, en ese trabajo por dar a conocer a cuestión artística y, en fin, y cómo poder desenvolver eso desde diferentes ópticas, ¿no? También fui profesor en el curso de producción cultural cuando se fez lá na Praça do Ferreira. Então, quer dizer que, e também como curador, fui curador da Unifor Plástica, então, quer dizer, eu acho que compartilhamos paixões. Acho que não podemos nem ocultar a nossa vontade, né? Deveria ter começado, e eu vou fazer isso agora, então, por fazer a minha audiodescrição. Acabo de fazer 60 anos, sou grisalho, tenho óculos cinzas, uma camiseta de gola beterraba oscura, e atrás pode-se ver uma certa bagunça, que é meu cavalete, uma pintura que está pela metade, um cartaz de projeto da Aula Luz, do qual eu falarei depois, e outras coisas que espero que não se vejam mais, porque me dá um pouco de vergonha. Mas, dito tudo isso, quando estavam falando sobre o que esperar de uma escola de artes visuais, bueno, tem eu queria, assim, pensei, pelo amor de Deus, o tema está ótimo, mas a gente vai poder falar quantos meses sobre este problema, porque, claro, estamos tratando de uma coisa enormemente complexa, né? E ela tem são as diferentes linguagens, temos as características, também a questão da liberdade que deve transitar por um curso desses. Eu acho que a liberdade não se ensina, sino que se pratica, e, por lo tanto, como é que se coloca em funcionamento essa liberdade de uma perspectiva fluida, né? Eu acho que todos os aspectos são enormemente importantes. E pensando nisso, na verdade, eu pensei em que talvez a melhor possibilidade, o que onde poderia ser mais útil nesse encontro, era realizando um recorte epistemológico no problema. E por isso eu vou pedir incluir a apresentação, Thiago. Eu não sei quem é o que pode fazer isso, apresentar nosso PowerPoint, nossa apresentação. Mas vocês vão ver que a essência do que vamos falar aqui, a minha intenção, enquanto vão carregando nossa apresentação, já digo, é um aspecto que, curiosamente, se fala muito pouco nas escolas na escola de artes visuais, e que me chamou muita atenção quando eu cheguei em 2010. Cheguei aqui a Brasil e comecei a trabalhar logo na Unifor, no curso de artes visuais. Aí eu perguntei, olha, e como é esse tratamento da cor, como é que trabalhamos o olhar, como é que todos os aspectos, né? E não existia uma disciplina propriamente da cor. Mesmo a grande referência sobre a cor, na Bauhaus, não existia curso sobre a cor. E essa questão sobre a cor, sobre o que é a cor,
e como é a nossa visão, eu acho que é um elemento fundamental para começar a pensar como artistas, como criadores, a partir da percepção. É possível, então, passar aqui a apresentação? Eu já mandei antes. Está responsável quem por isso? Só um momento, Pablo, só se verificando, tudo bem? Perfeito. Ótimo, aqui estão os retratos aqui nossos. E, por favor, pode passar. Muito bem. Esse é meu e-mail para estar em contato e certamente, de alguma maneira, já fiz um pouco a minha apresentação. Como estava comentando, sou espanhol. Acho enormemente interessante o que está dizendo a Aline sobre a necessidade por um canto, de pensar localmente, mas também ter uma visão do que está acontecendo de forma internacional e também essa importância de poder transitar esos aspectos que, por ejemplo, en este momento na UES temos es un elemento que nos importa enormemente, que es cómo transita, cómo podemos mostrar a producción cultural dentro de tu estado, a partir de una universidad como esa UES, que es una universidad multicampi, ¿no? Então, essa é, digamos, uma dos elementos importantes. Pode passar, por favor. Bem, este conhecimento, esta questão que estamos falando sobre o olhar e sobre a cor, utilizamos um nome que é a cromologia, e a cromologia, na verdade, é um conceito que foi el que foi desenvolvido no meu trabalho na USP, como un conhecimento total, como un conhecimento global do que significa olhar. Então, um dos aspectos que parece que existe uma certa reflectância que, de alguma maneira, os artistas parece que têm medo de ensino da luz e da cor. A gente publicou recentemente um artigo nesse sentido, né? Mas que também é porque, com frequência, nos limitamos a ensinar a misturar tintas, mas é uma parte muito pequena do problema. Vamos a passar, por favor. Muito bem. Então, quero inicialmente explicar como nasce a cromologia. A cromologia, como estava comentando, quando começamos comecei a ministrar aula na Unifor, não tínhamos essa disciplina de luz e cor e criamos um sistema integral para poder mostrar a luz nas suas diferentes, a luz e a cor nas suas diferentes aspectos, seus diferentes aspectos. E, na verdade, o projeto chamou muito atenção ao ponto de que vários cursos de jornalismo, audiovisual, arquitetura, começaram a solicitar também nosso curso de luz e de cor. E, posteriormente, ele foi para pós-graduação e também em outros cursos, entrou em outros cursos de arquitetura e até em âmbitos como marketing ou como gestão de vendas. É decir, em definitiva, de que falamos quando falamos a cor? Pode passar, por favor. Pronto. Então, aqui nós temos uma imagem de como foram esses inícios no ano 2010. Pode passar, por favor? Perfeito. E esta é, então, quando se cria a aula luz,
que es una oficina que básicamente, que na verdade também foi apresentada em diferentes lugares, diferentes universidades, e também em Porto Iracema das Artes, enfim, também no vizinho da Caixa, Caixa Cultural, enfim. El fato es que uno de los elementos curiosos es que a aula luz tem sido dada destinada a engenheiros de energia elétrica ou alunos de pós-graduação em diferentes âmbitos e a crianças de 6 anos. E eu tenho que confessar aqui para vocês que não é tão diferente uma aula de outra. A gente deu aula luz na física, no curso de física, né? Mas o que me interessa é essa capacidade que tem também, através da técnica, explicar como é que a emoção, como é que podemos expressar as coisas através, quer dizer, evitar essa ideia de uma técnica fria, sino a possibilidade de que a técnica te possibilite novos horizontes, novas possibilidades, novas ideias que em mãos de um artista ou de um coletivo é capaz de encontrar assim, produções muito férteis, né? Pode passar, por favor. Bem, esta é a apresentação da cromologia, simplesmente para indicar que isso foi apresentado na Coreia, no ano 2017, também foi apresentada como aula luz na USP, e já digo, tem todo um arcabouço teórico, en el cual obviamente no voy a entrar aquí, mas quiero decir que lleva todo un ámbito de preparación y de explicación, porque no adianta decir, es que esta cor parece diferente. Sí, porque es así. No, yo acho que un artista es una persona que también quiere saber, que tiene interés en saber cuáles são os mecanismos, quais são as possibilidades expressivas. E para isso a gente tem que saber. Pode passar, por favor. Bem, esse é um aspecto que comenta Coopers, que é que o conhecimento das leis básicas da teoria das cores deveria constituir necessariamente parte integrante da cultura geral. Coloco isto aqui porque é que não é somente uma questão a minha reivindicação não é somente para uma escola de artes visuais, que eu acho que é essencial. É que como é que a gente vê, como é que se produz e que é o que está lá fora. É tão enorme o salto do que está lá fora ao que está dentro, que isso nos vai levar a uma reflexão, até desde o ponto de vista filosófico, de una idea de comprensión de meu lugar do mundo. Cuando digo meu, no me refiero al lugar de todos nós, que além de más, en esos procesos que a Aline estaba comentando muy bien, esos procesos decoloniais, nos van a levar también a que esas informaciones en manos de otras personas con otras características se multiplique en otras nuevas formas de entender, otras formas de usar ese conocimiento. ¿Puede pasar, por favor? Muito bem. Queria indicar que a parte do olhar não tem atravessado espaços, ideias muito diversas. É evidente que Aristóteles, Platão e tal, são autores que evidentemente têm uma enorme importância na construção, pelo menos europeia, de ese pensamiento. Ainda nuestras bases de alguna manera beben de esas fuentes, y obviamente no estoy queriendo decir que sean las únicas, ni mucho menos, porque obviamente y afortunadamente para la riqueza cultural en este momento tenemos otras muchas fuentes, mas lo que me limito a decir es que Platón, por ejemplo, acreditaba que existía una cierta emanación da cor e do objeto em si próprio, e que existiria também um elemento lumínico geral, e existiria algum tipo de raio que apareceria de meu olho e captaria essa informação e levaria para meu cérebro. E essa ideia, que pode parecer um pouco absurda na contemporaneidade, na verdade, essa mesma que encontramos em Superman e em outros elementos.
Quer dizer que não é tão estranho. A gente vê várias referências a raios que aparecem dos olhos, né? Temos autores como Demócrito que nos vão falar sobre que os objetos têm uns fantasmas que saem deles e eles vão ficando pequenos para poder entrar dentro do nosso olho. Eu acho que toda essa poética da construção do olhar, de como entendemos historicamente o olhar, é enormemente evocador, é enormemente interessante, já digo, especialmente neste pensamento da contemporaneidade, de ter outros olhares, né? Pode passar, por favor. Temos, obviamente, outros autores, né? Como Euclides, que também dizia, olha, como o raio é potente, que fecho os olhos, abro, e meu raio visual vai até uma estrela e me traz a informação dela, né? Bem, mas aí vem a ciência, e Newton nos coloca em um quarto com um prisma, e aí ele consegue abrir essa informação das cores, e nos dá um arco-íris para contar as cores. Mas vejam que interessante, também Platão e outros autores, e também os autores árabes, nessa idade média, eles... Existe uma grande diversidade sobre quantas cores tem o arco-íris. E não esqueçamos que em toda a literatura grega não existe a cor azul. Então, podem contar a cor azul se a cor azul não está na literatura grega? Isso, já digo, tudo isso já nos daria para falar muito. Mas, vejam bem, quando Newton cientificamente vai contar as cores, ele conta 7 cores. Por quê? Porque ele leva o número 7 nele. Ele, na verdade, ele tem uma visão cabalista, cabalística, ele tem uma ideia de que esto estaria em consonância com diferentes forças, incluída a força, as notas musicais. Então, existiria algum tipo de equivalência nesse sentido, e ele vê vê 7 cores aí. Pode passar. Essa ideia das 7 cores é uma ideia que a gente vê, que na verdade, Asimov, por exemplo, como outros autores, dizem que certamente não podem ser 7, porque o que temos aqui é um azul que está dobrado. Temos um azul escuro e um azul claro. E isso foi feito para poder chegar ao número 7, né? Pode passar, por favor. E essa ideia das 7 cores é tão interessante que hoje em dia a gente peça para uma criança pintar um arco-íris e ele pinta dos azuis e diz que são 7 cores. Ou seja, que depois de tanto tempo ainda levamos essa carga sobre o que a gente vê. O que quero dizer é que o que a gente vê não é inocente. O que a gente vê tem uma carga cultural enorme. Nosso olhar não é limpo. Então, pode ser riquíssimo, mas digo, ele está mediado enormemente por determinados aspectos. Por isso é que eu acho que para uma escola que ensine artes visuais, ela tem que ensinar o que é ver, o que é luz e o que é cor. Passemos, por favor, a outra. Pronto. E aqui nós temos um aspecto que queria compartilhar com vocês, que o problema está em que é o que consideramos uma cor. Aqui vocês têm um exemplo de diferentes cores. Mas, onde começa o vermelho e onde acaba o vermelho? Tá? Onde o magenta começa e onde acaba. Isto que parece também muito simples, vai variar muito dependendo do idioma em que estemos falando. Aqui deveríamos falar sobre Berlin e Kay, que nos fala sobre os estágios em que isso se desenvolve. Mas vamos a ser mais simples. Por exemplo, quando a gente estabelece um quadro deste tipo e colocamos perante as pessoas e me diga, olha, daqui me diga quantos nomes você pode me dizer de cores, a gente vê que em determinadas linguagens, em determinados idiomas, como espanhol ou inglês, você vai encontrar um maior número de definição de cores que, por exemplo, na China. E dependendo também de que cultura, certas cores van ter mais matizes que outros. Já digo, isso vamos a entrar, entramos em uma questão, mas pelo menos quero fixar esse problema. Podemos passar aqui?
Pronto. Então, aqui estamos indicando que existe essa zona entre o azul e o verde, que sempre as pessoas acabam brigando. Você não enxerga direito, você, é claro que é verde, claro que é azul, mas o problema, na verdade, é de linguagem, como tantas vezes. O problema é que é o que estamos denominando azul e que é o que estamos denominando verde. Essa é a questão. Que é o que entendemos com essa palavra? Não é apenas o que vemos, que também. Todos esses aspectos são muito importantes. Vamos a passar, por favor. Bem, no caso do Zuni, por exemplo, para dar um exemplo sobre o caso deles, eles têm para laranja e para amarelo nome só. Então, o que acontece? Que quando eles têm que lembrar dessa cor ou associar a cor a determinados elementos, o fato de que seja que as duas cores estejam no mesmo conceito, com uma mesma palavra, vai a fazer que eles tenham menor memória de dizer, quando você coloca, olha, aquilo era como este amarelo ou como este laranja. No caso dos Zuni, tem mais problema para dizer como era, porque tudo ficou guardado em uma mesma caixinha que é uma palavra só, tá? Então, isso nos vai levar a outro tema muito importante, que é toda a questão a nomenclatura das cores, que já digo, é um âmbito também apaixonante. Vamos a passar, por favor. Como vocês veem, o que tento é abrir portas para explicar como é grande, como é extraordinário o que a gente pode trabalhar a partir desse conhecimento da cor, né? No caso, por exemplo, se me permitem o simplismo, mas o trabalho veio realizado desta forma, dos elementos que a gente percebe é que o caso das mulheres claramente se definem um número, eles conseguem indicar um número muito maior de cores que os homens. Eu já fiz em muitas ocasiões isso em sala de aula. E as mulheres ganham de lavada quase sempre. Já digo, me desculpem, obviamente estou simplificando muito quando falo de dois grupos, homens e mulheres. Tá? Insisto que este trabalho não foi desenvolvido por mim, mas está solidamente está fundamentado, muito bem fundamentado. Mas o que é importante também é que a mulher tem também uma capacidade, em geral, de distinguir entre cores e de lembrar de cores como o homem geralmente não tem. E essa é outra característica que está relacionada provavelmente com a cor e talvez, que em geral a mulher trabalha mais com a cor, seja mais rica, que é a concepção da cor. Eu vou, por exemplo, a casas de maquiagem ou de esmalte e tal e qual, e eu fico falando com minha esposa sobre as diferentes cores, e os atendentes ficam, que cara mais estranho, deve ser depois armar de mulher pela noite esse homem, porque eu gosto, mas geralmente, e os artistas também, quer dizer que estamos acostumados a distinguir claramente um azul ultramar de um azul de Prússia, né? Então, mas isso já é um treinamento que a gente tem. Podemos passar, por favor? Muito bem. E aqui vem outra reflexão que quero fazer para vocês. Imaginemos que depois dessas falas, vocês estão com fome, vão para a sua geladeira e quando se encontram a maçã vermelha, aparece desse jeito. Aí, provavelmente, no dia seguinte, você liga ao médico, a seu médico, pelo amor de Deus, eu devo ter um problema neuronal muito forte e terrível, porque estou vendo a minha maçã azul, tá? Mas, na verdade, eu queria fazer uma provocação para vocês. Imaginem que, desde que vocês nasceram, a maçã vermelha é assim. Que possibilidades existem de que você chame a seu médico para dizer que alguma coisa não está bem?
Ou simplesmente você passaria toda a sua vida dizendo, claro, uma maçã vermelha, ou besteira. Essa questão, esse aspecto, nos leva a outro elemento enormemente importante. É que ninguém sabe o que o outro está enxergando. E esse é um aspecto que para mim é muito importante, que eu trabalho muito quando trabalho cores com crianças também, que é, olha, eu não sei o que você enxerga. Bastantes problemas tenho para saber o que eu enxergo, e não sei o que cada um de aqui está enxergando. Mas todos nos entendemos. E eu acho isso enormemente evocador. Eu acho que nos leva a uma situação de que cada um tem sua visão de mundo, cada um tem sua perspectiva, cada um tem... E todos estamos condenados a cuidar este planeta, a nos entender, a ter cuidado um pelo outro. Eu acho que é um elemento interessante, porque já digo, pense em uma questão, assim, se quando a gente pega, provavelmente cada tela da gente, ou cada celular da gente, é um pouco diferente. Mas, na verdade, as empresas tecnológicas gastam milhões para que as cores sejam o mais perfeitas possíveis. Mas pense em outra questão. Como vamos a regular o que a gente enxerga se eu não tenho a menor possibilidade de ver o que o outro está enxergando? Por lo tanto, não podemos equalizar, não podemos pensar em qual é a cor do outro. E eu acho que todo este tipo de reflexões são fundamentais para um artista, para pensar o mundo. Que mundo estamos analisando, pensando, interpretando como artistas? Pensemos no mundo como ele é. Vamos passar, por favor. Bem, outra das questões, quando a gente fala em ensino de arte e começamos a misturar as cores, bueno, como vocês podem ver, em cor-luz, as primárias são as secundárias, são as secundárias de cor-luz, né? Então, nesse caso, nós temos como funcionam as luzes aditivas, que para os artistas contemporâneos que estão trabalhando com luz, eu mesmo tenho toda uma parte da minha produção que trabalha com luz, vamos a ter que explicar outro tipo de funcionamento da mistura das cores, né? Pode passar, por favor. E no caso das cores sustrativas, vamos a ter novamente outra dimensão, outra organização cromática, mas o artista precisa entender como é que funciona uma, como funciona outra e qual é essa relação com respeito à nossa visão. Pode passar, por favor. Existen tres elementos fundamentales, que es el diferente zona de cor en la que a gente va a estar analizando, que vamos a poder variar entre todas las cores intensas que a gente puede imaginar. Esto no quiere decir, y gosto de remarcar eso, cor mais clara ou mais escura. Às vezes a gente diz, ele diz, não, bota um pouco, que fique um pouco mais claro porque seja mais amarelo. Não, temos que explicar como funciona, porque vocês podem ver que nem cor, nem saturação tem a ver com que fique mais claro ou mais escuro, a priori. Tá? O que sim é a luminosidade. E esses são os três elementos quando trabalhamos sobre luz e cor, que são essenciais quando estamos analisando. Aí, a partir daqui, trabalharíamos a Mansell, ou trabalharíamos algum outro autor que vai nos aproximar e com o qual podemos desenvolver todas estas práticas de carácter visual. Vamos passar, por favor. Bem, então, vamos a analisar o que é o que entendemos por ver. Vamos passar a seguinte slide, por favor. Muito bem. Em primeiro lugar, o que é importante, eu acho que tem tudo a ver, que entendamos como funciona a câmera escura. Porque entendendo a câmera escura, e todos vocês acho que já viram alguma vez um exemplo como este que temos aqui da câmera escura, como é óbvio, o ponto A que temos aqui vai passar pelo buraquinho que está aberto na câmera escura e, por lo tanto, chega ao ponto B, que vai estar embaixo. E a mesma coisa o que temos embaixo da vela, que vai ir para a parte de cima da câmera escura. Bem, a questão é que nosso olho não é diferente. Também está funcionando da mesma maneira. Então, a posição aqui, a pergunta aqui é, peraí, se é assim, quer dizer que a gente vê tudo de cabeça para baixo? A resposta é sim, claro.
todo está de cabeça para baixo para nosso olho. É o nosso cérebro que vai colocar essa informação, vai girar novamente essa informação. Podemos passar. Bem, isto se faz através de um processo que vai envolver cones e bastonetes e vai levar essa informação para a parte de trás do nosso cérebro. E o que quero dizer com isto é que o que está chegando aqui, e aqui então entramos com, para complicar um pouco mais ou para deixar mais mágica talvez a nossa visão, são frequências. Assim, a luz branca vai impactar sobre diferentes objetos e nos vai trazer, a gente tem uma tampinha azul, a luz vai impactar sobre essa tampinha azul e determinadas frequências vão ser absorvidas por este elemento e vai ser rejeitada outras frequências. Mas vejam que não estou falando de cor, estou falando de frequências. Essas frequências vão ir a nosso olho e vão ir a nosso cérebro e vão dizer, ei, eu tenho umas frequências deste tipo, pode passar, por favor. Então, o que é o que está acontecendo mesmo? Que é como se tivéssemos um artista plástico trabalhando 24 horas por dia, pintando o mundo para a gente. Isso dá uma distância ainda maior ao problema de como é o mundo e como é a cor. Porque o mundo não tem cor. Tá? A cor é um construto, é uma ideia que o nosso cérebro vai fazer, vai criar para a gente. Porque é útil. Porque nos emociona. Porque nos dá informação, nos permite saber se vem um animal, porque vamos a distinguir se é uma cor que não é verde, então o que é o que é. Essa característica, esse artista plástico que todos temos criando nossas cores, é um elemento que também nos coloca, como digo, em uma situação em que como é que então nosso cérebro decide pintar o mundo e como é que decide pintar o mundo dos que estão aqui nos acompanhando, né? Podemos passar, por favor. Muito bem. A outra coisa, para acabar não, porque na verdade podemos complicar muito o problema. Mas toda a informação que se recebe no olho, pode passar, por favor. Se tivesse que passar diretamente para o nosso cérebro, ele praticamente ocuparia o tamanho do nosso cérebro. Então, não é operativo, de tal maneira que temos um canal muito fino que recebe as informações que já estão filtradas. Tá? Então, como vocês podem ver, a complexidade do que significa, do que é a luz, do que são as frequências, e o que é nossa capacidade de elaborar essa informação, é enormemente complexa. Vamos passar, por favor. Bem, isso é mais ou menos o que a gente veria se nosso olho tivesse um cérebro próprio, assim, tem, mas quero dizer, se diretamente pudéssemos ver que é o que enxerga nosso olho. Podemos observar aqui uma zona escura dentro do nosso olho, que, pasmem, a verdade é que eu levo trabalhando aqui boa parte da minha vida sobre luz e cor, e nós temos um buraco negro quando a gente olha. A gente pode pensar que é porque temos dois olhos e um compensa, mas se vocês fecham um olho, continuam sem enxergar um ponto escuro no nosso olho, porque na verdade nosso cérebro também decide inventar que é o que tem nesse ponto escuro. E então a gente não percebe, mas na verdade o que a gente vê não está. Nosso cérebro decidiu inventar isso para a gente. Temos uma vascularização, por a estrutura do nosso olho, temos uma vascularização externa, que vai fazer que temos um monte de veias. Pablo, mas então, por que as veias não se veem? Porque o nosso cérebro também se ocupa de retirar elas. Então, pode passar a nova imagem, por favor. Isso, no fim das contas, é o que nosso cérebro decide que é o que a gente viu, mas está muito longe do que a gente viu. Vamos passar, por favor. Aqui vocês têm outro exemplo, até porque a zona lateral da nossa visão, ela fica em preto e branco. A gente não, nosso cérebro também não nos deixa pensar nisso, mas se vocês colocam qualquer elemento colorido e vocês vão colocando no lateral, assim, do meu olho, chega um ponto em que eu não consigo ver que cor tem, mas eu consigo ver que tem um elemento aqui.
sumiu a informação cromática na lateral. E, como podem ver também, a parte focada desta imagem é muito pequena. Na verdade, a gente vê em foco o equivalente ao nosso polegar esticado em nosso braço. Isso é o único que a gente consegue ver absolutamente em foco, né? Vamos passar, por favor. Quando a gente vê um elemento assim, vamos passar também. O que um elemento que eu acho que é enormemente importante também para a prática, para a cozinha de um artista e para pensar sobre o mundo, essa importância da luz. Esse é um exemplo de como seria uma visão com uma luz de LED de escassa qualidade. Aí, se eu pergunto para vocês, uma bolinha destas é vermelha, qual é? Bem, é difícil ver a vermelha por uma questão principal, porque esta lâmpada não tem as frequências vermelhas. Não tendo frequências vermelhas, fica muito difícil saber qual é a luz vermelha. Então, vamos ao seguinte slide, que é poderíamos ver as mesmas bolinhas em uma luz de uma certa qualidade. Vamos ao seguinte slide. Pronto. E agora sim, podemos ver qual era a bolinha que era vermelha mesmo, tá? Podemos passar. Isso é importantíssimo também quando a gente monta uma exposição, quando a gente está criando uma exposição, que às vezes a iluminação mata a nossa proposta artística, principalmente em obras muito sensíveis, ou que os matizes são muito importantes. Bem, já que falávamos sobre a questão dessa questão decolonial, eu tenho um dado também que eu acho importante. Eu perguntei no ano 2010 qual era a cor do mar. E então, 78% dos meus alunos, nesse caso da Unifor, indicaram que a cor do mar era verde. E até temos um lugar de comunicação, né? um sistema de comunicação que se chama Verdes Mares, né? Mas, em 2021, eu repeti o trabalho com alunos e o 92% me disseram que é azul. Isto é uma questão que tem a ver com a visão decolonial, porque nos vendem essa parte de que, olha, o mar é azul, e isso vem por diferentes vias. Mas, assim, será que desde uma visão decolonial não temos que tomar um banho no nosso mar azul, nosso mar verde, né? Quer dizer, e deixar essa ideia do mar azul para outros lugares, que talvez, já digo, no Mediterrâneo, em outros lugares talvez seja, né? Mas não aqui, né? Vamos passar, por favor. Esse é um elemento que também queria compartilhar com vocês, é que este projeto sobre as cores do Ceará e qual é essa carga simbólica, é um aspecto sobre o que venho trabalhando há muito tempo. E no último Congresso Internacional de Cor, da ICEA, Associação Internacional da Cor, eu estou no comitê científico da Procor e por tanto, formo parte de diferentes grupos da Associação Internacional. E eu publiquei uma ideia assim, as cores no Ceará, o simbolismo da cor no Ceará, que normalmente também não tenho tempo para entrar nisso, mas é um tema também apaixonante. E vários pesquisadores se mostraram enormemente interessados sobre isso, porque existe uma ideia sobre psicologia da cor, né? Qual é a psicologia da cor? Então, a gente tem vontade de dizer a psicologia da cor para quem, cara pálida? Porque esse trabalho aqui está feito na Alemanha. Aí, a ideia de frio, por exemplo, a ideia de frio é ruim e é muito... é outra relação com as cores, é outra relação com a vida. E aí o que acontece foi que vários pesquisadores disseram, olha, em meu país também existe uma diferença com respeito ao que outros autores estão explicando. Então, estamos em um processo de produção conjunta, uma ideia que é muito importante, como essa ideia local, de qual é a nossa ideia das cores aqui no Ceará, como é importante para o mundo, porque dá pluralidade ao mundo. E passamos a não ter essa pobreza de indicar que a psicologia das cores vem mandada, não se sabe por quê, ou se sabe por quê, por Alemanha, por Inglaterra e por Estados Unidos. Eu não gosto de dizer América, porque a América é todo um continente onde tem muitos países, entre eles o Brasil.
Mas o que quero dizer é que esse processo é muito importante. Essa atuação local é muito importante para uma visão mundial sobre a significação das cores. E um artista que trabalha com determinadas cores está fazendo uma significação, está expressando umas ideias que também devem ser decodificadas desde uma perspectiva cultural, onde se mantém e tem uma resistência cultural para que essa mensagem e essa ideia possa ser mantida. Seguinte slide, por favor. Então, por exemplo, quando eu perguntava, se você pergunta em Alemanha qual é a ideia que se associa com frio, você vai escutar provavelmente azul. Mas quando eu perguntei isso aos meus alunos, muitos deles me disseram verde. E eu falei, perfeito, por quê? Até porque eu tenho aprendido muito sobre cor no Ceará, eu tenho muito que agradecer. Me disseram, claro, professor, porque se você vai para a montanha, está frio e está verde. Digo, está perfeito. Claro, lógico. Vamos passar a seguinte imagem, por favor. Então, nós temos uma divisão, claro, uma divisão entre cores frias e cores quentes. Mas vamos a pensar sobre elas também, né? Vamos passar a seguinte imagem. A ideia de cor quente, ela vem muito ligada, vinculada a experiência possível. Se pode passar a seguinte imagem, eu agradeço. A experiência possível é uma sensação ou uma ideia que nós temos que nos vem de muito atrás. Essa ideia de que quando chega a noite, a gente fica, colocamos um fogo para nos proteger dos animais e também para esquentar nossa comida ou esquentar-nos do frio se for o caso. E se eu boto o dedinho nesse fogo, eu me queimo. Então, isto é quente e tem a ver com as cores laranjas. Então, tem a ver com uma experiência, que é a que a gente tem com o fogo. Mas, como vocês podem ver, a temperatura é muito baixa, são 600 graus Celsius. Quando os graus aumentam a 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, 12.000, a luz muito quente, que sai de temperaturas muito altas, começa a ser fria, tá? Mas a nossa sensação, o nosso trabalho, vem da nossa experiência como seres humanos. E quem pode culpar a gente disso? Vamos passar a seguinte imagem, por favor. Bem, isto é tão interessante, a nossa experiência sobre o que é possível, sobre quem somos e sobre essa carga que a gente traz, esse elemento telúrico ancestral, que os celulares têm um filtro para eles perderem um pouco essas frequências azuladas e dizer para o corpo, ei, está sendo hora de dormir. Na verdade, a tecnologia e os celulares estão acendendo um fogo em meio da nossa casa para dizer, ei, já começa a ser tarde, viu? Vamos a ir dormindo. Isso é o que está fazendo esse celular. Vamos à seguinte imagem, por favor. Bem, nosso cérebro e nosso sistema visual, ele também funciona de uma maneira que quero compartilhar aqui com vocês, de tal forma que quando baixa a luz, também baixa nossa capacidade de enxergar de forma intensa as cores. E por isso, se a gente vai a uma lagoa, agora que estão cheias, e vemos, ao cair, quando já caiu a tarde, quando já não temos sol, ainda podemos ver claramente as árvores, os elementos que estão aqui. Mas a gente perdeu a informação cromática. E é importante, eu acho, para alguém que quer pensar a realidade, que quer pensar o mundo, entender como todas essas características elas se produzem. Vamos à seguinte imagem, por favor. Muito bem. E depois, quando falamos da luz visível, é importante dizer que existe um mundo fora da luz visível que está aí, tá? Assim, tem pássaros que conseguem ver frequências que a gente nem imagina, com cores que não imaginamos, e as abelhas veem formas em flores que a gente nem percebe, nem podemos imaginar que cores eles podem ver no mundo. E tem
muitos exemplos interessantes de como se produz, de como podemos pensar em ver o que não podemos enxergar, né? Como é que a gente enxerga o que é inenxergável? Tem toda uma discussão aí muito interessante. Vamos a passar, por favor. Muito bem. Dizer, então, que para fazer este trabalho, 50% do nosso córtex cerebral está destinado à visualidade. Podemos passar de novo. O seguinte. Que temos, que nossa linguagem está muito cheia de expressões vinculadas a cara, se enxerga, esta é a minha visão de mundo, eu não estou vendo claro isso, que são todos uma série de elementos, e nossa linguagem também, português ou espanhol, o 80% das palavras que se referem aos sentidos tem a ver com as cores que a gente percebe, e com muita frequência, vocês podem imaginar muitos exemplos em que nos falta uma palavra para expressar alguma sensação que a gente teve através de um sentido, e o fato e puxamos da linguagem visual para poder expressar o que estamos sentindo, né? Vamos lá com o seguinte. Bem, aqui, já que estamos falando tanto do Cariri, vemos também um exemplo de el Padre Cícero, porque não pode faltar, vocês sabem que lá no Cariri, você vai pela rua Padre Cícero, gira na Praça Padre Cícero, e tem uma loja aí que se chama Padre Cícero, um pouquinho mais na frente você tem lá a Travessa Padre Cícero. Ele é assim, absolutamente ubíquo no Cariri. E a gente vê, por exemplo, neste caso, o fundo, e o nosso cérebro nos diz que tem um fundo, esta imagem. Mas vamos a passar várias vezes estas imagens. Vamos a passar a primeira. Pronto. Vamos a passar a seguinte. Vamos a passar de novo. Bem, como vocês podem ver, são duas cores diferentes. Existe muita informação, muito que falar sobre como o nosso cérebro nos engana, como um artista diz, não, esta cor é a mesma. Não, porque nosso cérebro faz esse tipo de trabalho para a gente, que às vezes atrapalha a gente como artista. Pode passar, por favor. Muito bem. Novamente, nosso cérebro fez a união de tudo. Vamos passar de novo. Bem, isso é basicamente o que entendemos por cromologia. Isso é, assim, de uma maneira muito rápida, porque não podia ser de outra maneira. Mas quando eu penso em que é o que a gente pode esperar em uma escola de belas artes ou de artes visuais, eu acho que é uma compreensão sobre o que olhamos, uma parte mais aprofundada sobre o que é o que está lá fora, e sobre quais são as cores e que entendemos para as cores e como podemos nos relacionar com as cores, tanto no plano individual como as diferentes culturas se relacionam simbolicamente com as cores. Tudo isso faz parte da cromologia. Isto aqui é uma imagem de uma aula que foi ministrada lá no Museu da Imagem e do Som. Vamos passar à seguinte. Muito bem. Então, somente dizer que se alguém quer saber mais sobre os projetos de Aula Luz e participar, tem nosso Instagram, que é aula_luz. Seguinte imagem. Muito bem, isso. E que se alguém tem interesse em aprofundar sobre essa questão das possibilidades que a luz e a cor possam nos dar, pois vai ser um prazer, por favor, meu e-mail está aí, e espero poder colaborar e poder participar de qualquer proposta que a gente possa desenvolver, porque já digo, acho que tanto a Aline como eu somos assim bem apaixonados, como digo, por lo que fazemos, e é uma grande sorte para a gente. Enfim, muito obrigado. Na verdade, somente quero dizer que existe também, nesse momento, uma ideia que é um projeto que posso até compartilhar, que é um abaixo-assinado para criar, no dia 21 de setembro, um dia sobre a cor. Y es un proyecto que se está activando para que tengamos un día sobre a cor, y acho muito lindo que seja aqui no Ceará, que se fale aqui da luz, já que esta é chamada a Terra da Luz, né?
y que es llamada Terra Luz por una luz extraordinaria que nos permite enxergar as cores de una manera extraordinaria, y también por una causa, como todos saben, que na verdade está vinculada con el fin de en fin, no tengo palabras que lo que fue a escravidão en este país, até porque acho que como español también mejor que no explique, que no vale mucho sobre eso. Então, agradecer mucho a paciencia de todos y mandar un abrazo muy así, de corazón. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Aline, pela hoje. Foi aberto para perguntas, né, dos participantes. O Jander vai conduzir esse momento agora. Licença, boa noite, gente. Assim como eu sinalizei aí, caso vocês tenham alguma pergunta, enviem pelo chat para a gente encaminhar para a nossa mesa. Fiquem à vontade. Caso não tenha, eu tenho uma provocação para a Aline. Da gente ver possibilidades aí de estreitar, né, ações entre a própria Porto Iracema com a Escola de Belas Artes Raimundo Sela, de Sobral. A gente teve um exemplo da Barca, em Sobral, com teatro e audiovisual. Eu acho que a gente pode construir caminhos aí interessantes, né, na construção dessa escola. Fica o convite também para o professor Paulo, que eu vi que o Alisson aqui no chat perguntou quando é que ele vem dar uma aula na Escola de Belas Artes. Sim, eu acho super possível, e eu acho que como diz no Ceará, né, essa ruma de equipamento novo que está sendo criada tem que ser mesmo uma rede, né? Tem que ser mesmo uma rede que funciona, uma rede, né? Esses trilhos, a Pinacoteca também, né? Que lindo! A Pinacoteca também era uma estação ferroviária, né? Eu fiquei lembrando disso, né? Então, tem aí várias linhas que nos unem. E vamos sim pensar juntos, estou super disponível. Y con respecto a participar, Alison, va a ser un placer. Así, está mi email ahí, y cuando me convoquen y si es posible encontramos a manera, va a ser un placer. Ya digo, existen desde Aula Luz, que es un formato aproximadamente de 1 hora, hasta cursos, digamos, tanto 16 horas o 25, 30 horas, y hasta, lógicamente, cursos que son disciplinas completas. Entonces, existen varios formatos sobre los que podemos trabajar, y en fin, estaré encantado, vamos, estoy deseando, además, se ha vuelto muy sobrado, y o ECOA, eu acho que es un lugar extraordinario como espacio, muito evocador, muito interessante, dá vontade de começar a trabalhar aí. Ou seja, que já digo, vão a me encontrar muito fácil, muito receptivo a esse tipo de elementos. E esta pequena que está aqui, deixem que apresente ela, é Leonor, minha filhinha de 4 anos, e está aqui já com um pouco de sono, eu acho. Que linda, Eleonor. Então, gente, eu gostaria de agradecer a nossa mesa, Aline Albuquerque, Pablo Banier, Thiago Marques, a presença de vocês. Gostaria também de agradecer a todos, todas e todos que estão presentes na nossa sala, e dizer que no chat existe já o link para a nossa segunda mesa, certo? Que é a mesa de encerramento de hoje, que é Arte, Educação e as Relações com os Públicos, Práticas e Políticas Formativas. Já está disponível no chat, e gostaria mais uma vez de agradecer, e um prazer a conversa aqui com vocês.
Queria agradecer também novamente, Tiago. Eu não sei de onde que eu te conheço, Tiago, mas eu te conheço, né? Jander, eu acho que foi da ECOA mesmo, né? Mas estamos muito próximos e contem comigo. Queria dizer que minha mãe é de Herutaba, então, assim, Sobral, minha mãe é de Herutaba, e eu gostei muito de ver, achei que Sobral está com uma cor bem diferente da que eu conheci quando eu vim a outra vez. Hoje fez um dia atipicamente nublado, eu acho, né? E acho muito bonita, assim, a cidade. Então, muito obrigada pelo convite, contem comigo. Aline, ainda bem que você puxou essa provocação, porque desde a hora que eu te vi no material de divulgação, eu estava tentando. Eu acho que são das montagens de exposição no Dragão do Mar, que a gente deve ter se cruzado, ou de alguma atividade pelo Porto que eu já devo ter participado. E também as telinhas, né? A gente encontrou pessoas pelas telas que a gente não consegue